O dia em que brotar a reforma agrária nas terras desse país brasileiro, miséria vai ser coisa do passado, sorriso vai florir o ano inteiro. Miséria vai ser coisa do passado, sorriso vai florir o ano inteiro. Se não tiver tulha pra tanta fartura, a gente improvisa um canto na sala. O mais importante da definição do que é reforma agrária é entender que ela contribui para a diminuição da desigualdade e da pobreza, né? E contribui para a garantia da distribuição de renda. Da importância da reforma agrária aqui na região, qualquer pessoa pode responder. O assentado que foi beneficiado pela reforma agrária, porque na medida em que ele é assentado em uma região tão boa feito essa, uma região onde está próximo ao comércio, onde está próximo ao desenvolvimento, isso traz um benefício para o indivíduo muito grande que está aqui nessa região. Aí hoje a gente tem a terra, a gente tem coisa que dá de sobreviver. Né? A gente tem porco, a gente cria porco, eu mesmo crio abelha, né? Crio bastante galinha. Banana, mandioca, arroz, feijão, milho, a gente produzia de tudo. A gente tem fruta, né, pomar, e a gente produz assim, para o consumo, batata, mandioca, inhame, banana, hortaliça. Hoje melhorou assim, a vida da gente muito, muito mesmo, né? Porque pra gente que trabalhava de arrendatário ou trabalhava de ameia, hoje a gente tem a própria casa da gente, onde a gente se habita, onde a gente nem isso não tinha, né? É um processo que beneficia toda a sociedade, porque quando numa região se distribui a terra, diminui, portanto, o nível de pobreza na região. Diminui a quantidade de pessoas que passam por necessidade, inclusive fome. A razão dessa cidade, por exemplo, de Nova União existir, foi esses assentamentos. Os municípios era bem mais fraco, né? Podia até existir, mas muito fraco. Com essa organização nossa do lado de cá, isso contribuiu demais. Principalmente para Nova União, que era muito pequenininho, né? Nossa, foi uma importância muito grande. Nova União hoje, Nova União evoluiu na área da agricultura por causa do assentamento, da população dos assentamentos. Porque toda a renda que sai aqui do assentamento vai direcionada ao mercado, vai direcionada aos latricínios, que se transforma em renda para a comunidade local, para a cidade local também. Então a desconcentração da terra, a reforma agrária é desconcentrar a terra, mas não é apenas desconcentrar a terra. É garantir as condições de permanência na terra, garantir as condições de produção e de que a terra cumpra a sua função social. Então isso é importante para a garantia da distribuição de renda e da riqueza. A reforma agrária, ela vem a fixar o homem no campo, né? Trazer o homem que foi embora do campo de volta, né? Foi embora da cidade por motivo de falta de terra para trabalhar. A minha vida, vindo para, né, acompanhar a questão da reforma agrária, não foi gratificante só sobre a questão da terra. Na minha formação profissional também, que eu só tinha a 4ª série. Então foi a partir daqui, depois de assentado, que eu fiz o magistério, que eu fiz a faculdade, que eu fiz 2 pós-graduação. Então assim, para mim a riqueza além da terra, né, eu tive muitas outras riquezas que vinham em função disso. Que eu, com certeza, se eu tivesse lá fora onde eu morava, né, com certeza eu não tinha conseguido o que eu consegui. A gente até ir para acampamento, a gente pensava totalmente diferente, né? Tinha outro comportamento. E a partir do que a gente participou da luta, a gente passou assim, a conhecer mais os nossos direitos, a ter até mais valor, mais amor, né, a si mesmo, ao próximo. Então, para mim, assim, fez muita diferença. Por que a reforma agrária é importante para o conjunto da sociedade? A reforma agrária é importante a gente apoiar ela porque traz um melhor sustento para todo mundo, né? Uma sociedade cuja renda é concentrada, há com certeza um nível de empobrecimento da população muito grande e isso gera vários problemas sociais.
países que fizeram a reforma agrária dentro do próprio sistema capitalista foi exatamente para garantir a diminuição da desigualdade social e garantir a soberania nacional, garantir a produção de alimentos. Os movimentos sociais, ela é protagonista da luta pela reforma agrária, né? Se houve reforma agrária, se houve alguma distribuição de terra no Brasil, foi por causa das lutas dos movimentos sociais. Aqui neste momento, prestigiando a marcha, sobretudo porque é um dos movimentos que representa aqui no Brasil uma força de resistência ao avanço do capitalismo, né? Eu acho que é um sujeito político bastante importante para resistir às desigualdades sociais no Brasil, resistir, enfrentar, a pobreza que é gritante no nosso país, e aí com uma grande bandeira que é da reforma agrária. É claro que a luta pela reforma agrária, pela terra e território, ela se dá dentro de cada país, mas em cada país apenas ela não se realiza, porque o inimigo é internacional. Este modelo, o sistema financeiro, o imperialismo é internacional, por isso é importante a nossa participação na Via Campesina Internacional, nessa articulação com todos os camponeses do mundo. Quanta verdade há nessas palavras, porque nenhuma nação pode chamar-se verdadeiramente livre e soberana se a terra não é de quem la trabalha. E não pode haver justiça social mientras se siga produzindo para o extranjero ladrão e não para o povo trabalhador. Enquanto imperar desigualdade, a minha caneta será. Quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações. A nossa escola, ela tem o privilégio de contar com profissionais que veio desse processo de luta, que vivenciou todo esse processo de luta e que se formou dentro disso também, E a gente consegue fazer um trabalho vinculado à realidade prática dos alunos. Então aqui sempre a gente busca trabalhar a vinculação à comunidade, a participação da comunidade, dos pais, e a gente tem um pouco esse entendimento aqui dentro da nossa escola. Quando nós começamos a trabalhar, na verdade, ainda era debaixo da lona. Iniciamos lá na sede, no assentamento, aí depois viemos para as agrovilas, lá a gente trabalhava a turma, cada professor trabalhou com alunos do outro professor. A gente só dividiu as turmas quando veio para as agrovilas, que aí chegando nas agrovilas, aí cada professor realmente tomou conta só da sua comunidade. A minha contribuição foi assim, a gente acampou como simples, E aí, como eu não tinha escolaridade, então na época os professores estavam fazendo magistério no sul. Aí eles descobriram que eu tinha a capacidade de contribuir, então eles iam para a escola e eu ficava no lugar deles, trabalhando.